Eu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Por lugar que for noite, né? Eu acho que serve muito mais um olá a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa celebração de 3 anos das duas casas espíritas de Las Vegas. Nós temos hoje o Dr. Décio, que vai falar para a gente. Para a gente é um privilégio. Mas antes que ele fale, nós vamos fazer alguma introdução, inclusive contando um pouquinho sobre a aparição das duas casas aqui na cidade de Las Vegas. Vamos começar com uma prece inicial pela Carol, para que depois a gente dê continuidade. Deixa eu ter o microfone. Então, quero convidar a todos para fechar os olhos, né? Para a gente se conectar com a espiritualidade amiga. Vamos levar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa celebração. Não somente nós aqui em Las Vegas que estamos em festa hoje, mas também os nossos amigos espirituais, os mentores do trabalho, mas também todos aqueles que se unem a nós nesse momento, com muita alegria, com muita gratidão, os que trabalham pela causa de Jesus, porque é sempre uma festa para nós, Mestre querido, quando nos reunimos para falar em seu nome. Que os nossos corações possam sempre manter esse júbilo, que é trabalhar na tua seara, que é disseminar a doutrina espírita, aonde quer que estamos. E que assim, Senhor Jesus, acompanhando os teus passos e as tuas lições, iluminando o nosso caminho numa estrada segura, possamos firmar o nosso caminho, baseado nos teus ensinamentos, nos desígnios do nosso Pai maior. Porque, Senhor Jesus, sem a tua força, sem a tua luz, sem os esclarecimentos da doutrina, é muito fácil para nós nos perdermos nessa encarnação. Por isso te rogamos que onde quer que estamos, cada um de nós, que possamos ser essa sementinha, Senhor Jesus, para trabalhar por ti na obra do bem, do amor e da caridade. É com muita alegria que iniciamos então o estudo de hoje. E que assim seja, graças a Deus. A gente fica muito feliz, né, pela oportunidade, agradecer ao Dr. Décio mais uma vez por estar aqui em Las Vegas com a gente virtualmente, né, e todos vocês que estão no chat. É muito bonito, né, como foi falado ontem, a coisa que mais me alegra é a união das duas casas, né. Las Vegas hoje, para quem não sabe, contém 2 casas espíritas, estamos completando 3 anos, e essas casas, elas hoje, desde quando começou a pandemia, a gente sente assim uma alegria muito grande porque o nosso trabalho ele não parou e a gente sente que cresceu, né? Esse fortalecimento, esse conhecimento. E tudo começou muito pequeno, né? Nas nossas casas, as 2 casas sem se conhecer, sem saber da existência uma da outra no mês de outubro de 2017. Particularmente a Las Vegas Christian Spirit Center, ela foi fundada através de um puxão de orelha que eu levei do Rossandro, numa palestra. Eu fiquei muito tocada, porque já morava em Vegas já há 8 anos e sempre olhando na internet para ver se tinha uma casa espírita, se alguém tinha fundado uma casa espírita para a gente poder frequentar. E quando tivemos em 2017 o episódio do atentado aqui, né, que tivemos aí mais de 500 pessoas feridas, né, aquele episódio triste, aquilo me tocou muito,
E o que mais me tocou, na verdade, apesar de toda a tristeza de todo o episódio, foi o sofrimento e também as pessoas julgando a pessoa que havia cometido aquele ato, né, aquele atentado. E eu percebi, falei assim, nossa, realmente a espiritualidade precisa estar presente aqui nessa cidade. E depois, passaram-se 10 dias, eu ouvi uma palestra do Rossandro, onde ele disse que não estávamos aqui nos Estados Unidos por puro privilégio, a passeio. Nos foi dado várias oportunidades, nos foi facilitado para nós estarmos aqui. E que deveríamos abraçar a causa de Jesus. E acho que aquele momento para mim foi muito, muito importante. Já cheguei em Vegas, eu estava viajando, cheguei em Vegas já com a decisão da gente começar. Não sabia como, não sabia quando, não sabia de que jeito, como que eu ia fazer, mas a gente ia fazer. E a espiritualidade não nos abandona nunca, porque disso as pessoas vieram aparecendo. Começamos em casa, depois fomos para alugamos uma sala, e nos Estados Unidos, desbravar, né, aqui é um pouco desafiador para a gente, pela barreira da língua, as leis aqui é tudo muito diferente, né, até para fazer caridade aqui a gente precisa ter muita autorização, muito cuidado. E a outra, as duas casas não sabiam da existência uma da outra e surgiram no mesmo período, só que cada um num polo da cidade, num canto da cidade. Então, assim, essas coincidências boas da vida, né? Depois a gente se encontrou, uma casa apoia a outra, um palestrante fala na casa da outra, a gente está sempre junto, sempre unido, e aí estamos juntos já há 3 anos, estudando e compartilhando. Temos trabalhadores que nos ajudam, o grupo da caridade, e com isso a gente vai somando forças. E eu vejo, assim, que todos nós podemos fazer, porque se está no plano de Jesus, e se a gente acreditar que a espiritualidade vai estar com a gente, basta a gente ter um pouquinho de boa vontade, que a gente consegue fazer acontecer onde quer que a gente esteja. Até os americanos chegam. A gente fica assim, vamos falar inglês, vamos começar a palestra em inglês, que a gente tem a palestra em inglês, mas como a gente não está preparado? Mas vamos lá, gente, vamos lá que os americanos vão chegar, e eles chegam. Então é muito bonito ver a providência, sabe? Mas a gente tem que dar um passinho e confiar, e a gente fica muito feliz de celebrar 3 anos, porque é uma vitória. Todos nós, né, temos as nossas dificuldades pessoais, mas o comprometimento de todo o grupo é muito bonito, dos trabalhadores aqui das casas espíritas, e isso alegra muito a gente. Então, e principalmente essa fraternidade que a gente tem, né, de estar junto, celebrando junto e fazendo isso acontecer, as casas gêmeas. Então é muito gostoso. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui e passo a palavra para você, doutor Décio, para nos agraciar aí hoje à noite com mais conhecimento. Muito obrigada. O Luiz vai apresentar o doutor Décio primeiro, peraí. Bom, o doutor já é bastante conhecido no meio espírita. Ele é médico, cirurgião e endoscopista do aparelho digestivo. É escritor e expositor espírita no Brasil e no exterior. Presidente da AME também, do Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da AME Internacional. Doutor Décio, desde já, muito obrigado, em nome das duas casas, e a palavra é sua. Bom, primeiro eu tenho que agradecer, dar os parabéns para as casas. Eu aprendi uma coisa viajando com a doutora Marlene, né? A primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2003, e foi com ela para ir fazer palestra na Europa. E uma das coisas que ela sempre falou é que os espíritas que estavam fora do Brasil eram os mais compromissados, né? A Carolina estava falando aí, eu estava pensando nisso, porque aqui, ser espírita aqui no Brasil é chique, tá confortável, né? Espírita aqui no Brasil é rico e educado, né? Porque o IBGE mostrou isso, a terceira maior religião do país, é o maior número de anos estudados e maior renda per capita de todos os grupos religiosos do país. Então, além da gente ser, quando é espírita, você é rico e instruído. Então, virou chique ser espírita. Teve uma época aqui no Brasil que reunião mediúnica, se fosse
denunciada, dava prisão, né? Era proibido. Então, hoje em dia, os espíritas brasileiros que estão fora, eles carregam uma tarefa grande, né? Isso que a Carol estava falando é interessante da gente, é um depoimento que a gente ouve muito para quem está fora, né? Porque você acaba percebendo que você tem que fazer, que não tem nada pronto. E aí é que a tarefa aparece, né? O compromisso. E eu aprendi a respeitar demais os espíritas que estão fora e que estão fazendo alguma coisa acontecer, né? Não estou desmerecendo os estrangeiros que fazem também, mas eu tive num congresso mundial, eu tive em 2, na verdade, mas se não me engano foi na Colômbia, em que tinham 22 países representados no final, das federações espíritas de 22 países. O único que não era brasileiro dos 22 era um sueco casado com uma brasileira. Então, a responsabilidade do Brasil, né, na divulgação da palavra do Cristo, da terceira revelação. E quando se comemora, assim, uma casa espírita, um trabalho, e que está atraindo os nativos, né, porque esse é o importante, o espiritismo, as casas espíritas não devem ser refúgios de brasileiros, né, onde o brasileiro vai lá para matar a saudade do Brasil. Pode ser isso também, mas não só isso, tem que divulgar a doutrina para que as pessoas do país possam entender o que aquilo significa e recebam essa oferta, né, da revelação. E para que isso aconteça, tem que ter essa coragem de falar, fazer a reunião na língua nativa, tentar, conhecendo a cultura do lugar, adaptar a comunicação para levar a mensagem de uma maneira que eles consigam entender, né? E assim por diante. Então, eu acho que é muito importante isso daí, tá? Esse trabalho que é feito aí. Eu não estou falando para jogar confete, sabe? Porque outra coisa que eu aprendi bem cedo na doutrina é que aos que muito foi dado, muito será pedido, né? Então, o compromisso de trazer essas informações e de viabilizar essa mudança de paradigma, ele é uma oportunidade recheada de muita responsabilidade e que nós temos o dever de lidar com isso com muita cautela e com muita responsabilidade e com muita perseverança, né? Porque as coisas não acontecem também imediatamente. As coisas acontecem a médio e longo prazo. Às vezes o resultado do trabalho que alguém começou só vai frutificar 2 gerações para frente. Então, a gente precisa ter isso em mente também, né? Então, os meus parabéns às Casas Gêmeas aí de Las Vegas e o meu muito obrigado pelo convite para participar. Ainda mais de um tema como esse, né? Inicialmente eu pensei assim, é André Luiz e a sua obra. Aí eu já pensei, nossa, como é que eu vou fazer? Porque assim, o conteúdo da obra do André Luiz dá um seminário. Eu já fiz esse seminário e não deu para falar, acho que nem metade do que a gente já tem sobre a obra. Fora que a maior parte do que está lá, a gente ainda não conseguiu alcançar, ou ainda está começando a entender agora. Então, eu não vou entrar tanto no conteúdo, eu vou procurar falar mais de quem é o André Luiz e a importância que a obra dele tem não só para os espíritas, mas para a ciência e a cultura do nosso século, né? Por que eu digo para o nosso século? Porque eu acho que a obra foi escrita para ser para hoje, ela não foi escrita para 70 anos atrás, né? E também não posso dizer que isso é uma palestra, tá? Porque o que eu vou dizer, as coisas que eu vou trazer para vocês, informações que eu vou trazer para vocês, são as minhas convicções íntimas, certo? No dicionário, a palavra fé está representada assim, convicção íntima. E essa é a minha convicção íntima. O que eu vou trazer para vocês é aquilo que eu acredito
o meu coração e com o meu intelecto, que são verdades, né? Mas estejam à vontade para não concordar, porque eu não tenho como provar de maneira irrefutável. Então, seguindo o próprio método cartesiano, quando a gente recebe o primeiro passo do método cartesiano, é você analisar com escrúpulos as informações recebidas e só aceitar aquelas que sejam indubitáveis. Apesar de todo mundo falar que Descartes é o pai do materialismo, ele nunca foi materialista, e o método cartesiano, a base, o âmago do método cartesiano ainda é extremamente útil. Se a gente usar os 4 passos do método cartesiano, a chance da gente cometer erros é muito pequena, porque ele nunca foi reducionista nem materialista, ele era um teólogo, inclusive, ele acreditava em Deus, e o que ele fez foi fornecer para a humanidade uma ferramenta maravilhosa de busca de verdade, que é o método científico, né? Então, eu sou um fãzão dele. Acho ele um injustiçado, principalmente entre os ambientes espiritualistas. Então, eu vou falar sobre quem é o André Luiz, né? Sobre a minha ótica, tá? O André Luiz, ele foi um médico aqui no Brasil. Na época em que as coisas estavam acontecendo e que ele foi apresentado pelo Emmanuel para começar a trazer o trabalho dele, tinha acabado de ocorrer aquele processo da família do Humberto de Campos, né? E quando ele foi apresentado pelo Emmanuel para o Chico perguntou o nome dele, ele falou que não interessava o nome dele. Mas aí o Chico falou, mas escuta, eu vou escrever os seus livros, como é que eu assino? E do lado da cama do Chico estava dormindo o irmão dele, que chamava André Luiz, né? E ele perguntou, como é o nome daquele menino? André Luiz, então me chama André Luiz. E aí ficou. O início da obra, o primeiro livro, que é o Nosso Lar, ele conta que ele foi médico. Ele fala da maneira como ele desencarnou, considerado um suicida, que ele permaneceu um longo período de tempo no umbral, que ele coloca em anos terrestres, e depois ele traz outras informações a respeito dessa passagem dele, antes dele ir para o Nosso Lar e começar o trabalho dele. Bom, o que nós sabemos é que se você for fazer uma análise desses dados, uma análise ipsis literis, você vai ver que não encaixa com quase nada, né? Mas isso foi feito de propósito para esconder a identidade dele, tá? Quem é o André Luiz? Ele é o médico Carlos Chagas desencarnado, tá? Carlos Chagas teve, até hoje, ele fez uma conquista dentro da medicina que nenhum outro cientista conseguiu. A doença de Chagas, ela foi descrita pelo Carlos Chagas, ele descobriu a doença, descreveu a doença, descreveu a causa da doença e a transmissão da doença. E nenhuma outra doença na história da medicina teve todas essas áreas descobertas e descritas por um único cientista. Então, ele merecia um prêmio Nobel de Medicina por esse feito maravilhoso que ele fez. Além do mais, ele era um homem extremamente ligado à ciência. Certa vez, o Albert Einstein esteve aqui no Brasil, e ele esteve aqui no Brasil porque ele tinha uma oportunidade de provar a teoria da relatividade por conta do alinhamento de alguns planetas com o Sol, e tinha um ponto, se não me engano, era no Nordeste, que era um ponto privilegiado para fazer essa medida e essa observação, e ele veio para o Brasil para fazer essa medida e provou que os cálculos dele estavam exatos, né? Foi uma das formas de provar a teoria da relatividade. E ele esteve no Rio de Janeiro e foi recebido por Carlos Chagas, tem uma foto deles juntos, né? Em comemoração da visita do Albert Einstein
aqui no Brasil, né? O que aconteceu é que Carlos Chagas era um homem extremamente inteligente, mas ele tinha maus hábitos, né? Mas um homem extremamente inteligente. Então, depois que ele desencarnou, e muita coisa aconteceu com ele, a gente tem essas informações do próprio Nosso Lar. O que eu estou dizendo é que as partes cronológicas foram alteradas, né, para esconder a identidade dele, mas aquilo é a descrição dele, do que aconteceu com ele. Ele foi destacado como um espírito com conteúdo e capacidade suficiente para passar uma obra de cunho científico, né, através da sua mediunidade, tá? Então, assim, por que eu acho que o Carlos Chagas é o André Luiz? Bom, primeiro por uma coisa que não é uma coincidência. Quando o Chico Xavier começou a participar das reuniões de materialização, o André Luiz foi materializado num dia. E tinha um artista plástico lá que fez um desenho do André Luiz, que é o desenho que todo mundo tem, né? Eu não sei se é fácil para mim mostrar uma imagem, Carol, Luiz, eu não sei se vale a pena. Eu vou tentar rapidamente, porque eu tenho a imagem do André Luiz, que foi desenhada, e a foto do Carlos Chagas. Deixa eu ver. Acho que tem uma opção. Tá dando para ver alguma coisa? Não, né? Ixi. Essa questão não deu. Bom, tudo bem. A verdade é que, se você olhar a foto, pode olhar na internet, você vai achar fácil. A do André Luiz todo mundo conhece, né? E a do Carlos Chagas também tem na internet. Bem fácil de você compartilhar, né? De você achar. E esse é o primeiro dado que me chamou a atenção na época em que eu estava questionando isso, né? Eu chamo isso, sabe, gente, de fofoca espírita, sabe? Porque quem foi quem é uma coisa que, às vezes, não é o mais importante. Mas nós somos reencarnacionistas e avanços importantes da humanidade, eles fizeram isso através de várias encarnações, né? Então, quando eu vi o André Luiz materializado e a foto do Carlos Chagas, eu tive essa certeza. Eu fui perguntar para a doutora Marlene, e ela me contou que ele fazia um trabalho junto da AME São Paulo, o André Luiz, e ele revelou que era Carlos Chagas lá também, né? Então, isso explica para a gente assim, não era um espírito de luz, mas um espírito com uma capacidade bem acima da média, uma capacidade científica, de conhecimento científico, um pensamento cartesiano, metodológico, bastante importante e com uma grande cultura científica para poder entender as mensagens que iriam ser dadas para ele, através do Chico Xavier, transformar em livros. Uma outra coisa que chama atenção na obra do André Luiz é a precisão das informações. Então, tanto quando ele vai falar de algum conceito novo, mas que já tem uma nomenclatura anterior, e que essa nomenclatura anterior precisa com relação ao que ele está trazendo, ele usa essa nomenclatura. Um exemplo que eu vou dar, quando ele fala bióforos, ali no Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre os bióforos. E eu fui descobrir que bióforos foi um termo cunhado por um cientista, né, que falava das moléculas que seriam suficientes para reter vida, tá? Tá me fugindo o nome do cientista agora, daqui a pouco eu lembro. E quando eu fui ver o que ele colocou, o cientista, era exatamente o que o André Luiz estava querendo dizer.
Então, ele foi lá em 1700 e alguma coisa para pegar uma palavra que tinha exatamente o significado que ele queria dar para aquilo lá. E quando era alguma coisa que não tinha palavras para o significado, ele toma o cuidado de não definir uma palavra. Ele traz uma descrição e ele fala como se fosse tal coisa. Então, a precisão científica da obra é alguma coisa impressionante e passa ao largo quando a gente lê. Principalmente os livros que têm a história de fundo, o romance. Que, ao mesmo tempo que ele está contando coisas que aconteceram com ele durante o aprendizado dele, no plano espiritual, ele vai trazendo conteúdos científicos de alta profundidade, de alta complexidade, tá? Bom, aí a gente percebe olha aí, exatamente, né? Só que essa foto aí de trás também é um desenho, né? Tem a foto do Carlos Chagas, até com esse aventalzinho, com essa gola redondinha, essa gola careca aí, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês. É bem interessante. Então, o que eu estava colocando para vocês é que tinha uma necessidade de antecipar esse conhecimento científico. Para quê? Para que a gente pudesse refazer essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, que foi quebrada, né, por culpa da igreja. Então, quando a igreja começou a querer excomungar os cientistas e impor os seus dogmas, tentando tapar os olhos da humanidade aos descobrimentos da ciência, ela obrigou essa separação litigiosa entre a ciência e a espiritualidade. E isso foi considerado como normal e natural durante muitos anos. Mas só que agora que a gente está com um cabedal muito importante de informações dentro da matéria, se torna necessário para a gente continuar a nossa evolução de conhecimento, reunir as coisas do espírito, aquilo que a gente já aprendeu com relação à matéria. Então, é o momento de refazer essa ponte. E muitos dos espíritos que foram responsáveis por essa cisão no passado, eles estão retornando para reverter esse processo e construir, né, reconstruir essa ponte. Então, o André Luiz, o Carlos Chagas, foi designado para esse papel, né? Obviamente, através das mãos de um médium, que também não podia ser qualquer médium. Tinha que ser um médium que tivesse um alto conteúdo científico. O próprio Chico Xavier falou que o melhor médium do mundo coloca 20% de animismo na comunicação que ele está dando. Se a gente for ver 20%, né, do conteúdo científico da obra do André Luiz, se só 20% for conteúdo do Chico, então a gente está diante de um grande sábio. E está mesmo. Tanto que os livros mais pesados em conhecimento científico, ele fez dupla com Valdo Vieira, que era também um homem da ciência, um médico com uma mediunidade especial, mas que não tinha a mesma base moral e a mesma segurança que tinha o Chico, e acabou se desviando, né, e tendo aí um caminho mais tortuoso, né, sem julgar também, né, porque estou falando que o espiritismo está certo, ele estava errado, né, mas assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu tive o desprazer de ouvir algumas coisas dele no YouTube, e uma delas foi ele falando de Jesus como sendo um médium inseguro que precisava de 12 apóstolos para tentar confirmar o que ele dizia. Alguém falar de Jesus mais de 2000 anos depois, não é? Já é muita arrogância, ainda dessa maneira. Então eu percebi que ali ele estava com sérios problemas, mas de qualquer maneira isso não invalida a obra magnífica que ele ajudou a trazer à luz junto com o Chico.
E a maneira como eles trouxeram também foi uma coisa para qualificar aquela obra, ou seja, cada um numa cidade, escrevendo capítulos alternados e capítulos absolutamente sincronizados, com um conteúdo absolutamente sincronizado. Então, eu estou tentando mostrar para vocês a visão que eu tenho, que não são apenas livros. A gente está diante de uma obra fenomenal. Uma obra fenomenal. Né, que antecipou em 70 anos o conhecimento científico que nós estamos agora alcançando. E de uma precisão, uma segurança e uma precisão inimagináveis, nem para a época, nem para agora. Né? Depois eu aprendi que o Chico mesmo revelou, e aí o Geraldinho e a própria doutora Marlene já tinham me dito sobre isso, que a obra do André não é dele, ele é um relator, na verdade, né? E ele ele traduz conteúdos de 12 grandes sábios da humanidade. Geralmente, ele coloca na obra o pseudônimo dos sábios como sendo dos orientadores, né? Calderaro, Gúbio, e assim por diante. Então, esses espíritos de alta hierarquia na espiritualidade, eles planejaram essa obra com todo cuidado, com toda precisão, e eles foram transmitindo essa obra para o André Luiz, e o André Luiz construiu os textos junto com o Chico, para trazer esse conteúdo que a gente tem disponível para a gente hoje. Uma coisa que é interessante, que eu já tinha essa informação, e uma vez num congresso, se não me engano, na Bahia, um professor de estilo literário espírita fez o congresso junto conosco, ele apresentou um tema, e depois que o congresso acabou, nós fomos na mesma van, eu não lembro se foi no Nordeste ou foi no Rio Grande do Sul, não estou lembrando agora. Nós fomos na mesma van até o aeroporto, para pegar o avião para retornar para casa. E nós íamos conversando. E ele falou uma coisa assim, me fez uma confissão, como se fosse alguma coisa que eu fosse rejeitar. Ele falou assim, Décio, eu sei que você gosta muito do André Luiz, mas eu preciso dizer uma coisa. Quando a gente analisa a obra, tem vários estilos literários ali. A impressão que a gente tem é que não é o mesmo autor. Aí eu achei tão interessante, eu falei, você já contou quantos são? Ele falou, são mais de 10. Então, aquilo também, na verdade, me mostrou, foi um recado, eu interpretei como um recado que a espiritualidade estava me dando, confirmando aquelas informações que eu tinha recebido. Eu acho que a fonte que eu recebi, a maior parte das informações, é extremamente fidedigna, né? Quem conheceu a doutora Marlene sabe a história dela, e a história dela com o Chico, né? Sabe que Chico tinha uma relação muito próxima dela, ele foi o padrinho dela na formatura, ele dançou a valsa de formatura com ela, quando ela se formou médica, ele apresentou o Dr. Freitas Nobre para ela, e foi padrinho de casamento dos dois, e eles tinham uma relação muito próxima, de muita amorosidade, né, muita amizade, e ele sempre foi muito honesto, muito sincero com ela. Tanto que, quando ele já estava para desencarnar, ela foi uma das pessoas que ele chamou para dar para ela um exemplar do livro Kardec Continua, e assinou. Eu vi esse livro, né? Ela me mostrou, eu vi em mãos. Então, o Chico Xavier pega e psicografa e autografa o livro de um outro autor, dizendo que ele era a reencarnação de Kardec, isso um pouquinho antes dele desencarnar. Isso, para mim, foi altamente significativo. Sendo que eu já tinha essa ideia quando eu li obras póstumas. E eu fiquei pensando como é que um espírito como Allan Kardec desencarna e desaparece, né? Ninguém psicografou Allan Kardec. Né? Cadê o Allan Kardec na obra psicografada, né? Porque ele estava psicografando a obra. E se a gente olhar o conteúdo do espiritismo, a base da doutrina, os alicerces sólidos foram construídos por Kardec, e o grande edifício que hoje nós estamos vislumbrando foi construído pelo mesmo espírito com a personalidade de Chico Xavier.
Então, a gente tem hoje aí mais de 400 livros com conteúdo filosófico, científico, moral, religioso, o que você quiser tem ali, com precisão, né, e com muita bondade, né, escrito de uma maneira caridosa, para que a gente entendesse. As primeiras vezes que eu li a obra do André Luiz, eu achei que aquilo estava cifrado, estava escondido. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente não tinha conhecimento para aquilo, né? E hoje a gente tem. Hoje a gente tem esse conhecimento. Então, se você leu Nosso Lar, como eu li há mais de 20 anos, leia de novo. Você vai se surpreender, né? Cada vez que eu leio Evolução em Dois Mundos, eu tenho... quanto mais eu aprendo sobre a evolução das espécies, sobre biologia, sobre transmissão de caracteres, vários aspectos da biologia e da fisiologia que me interessam bastante. Quando eu leio coisas novas, avanços novos na ciência, eu volto na obra e encontro a informação nova. Você pode dizer assim, você está viajando, pode ser, mas a gente está colocando isso, não é? Quando isso acontece, quando dá esse match, a gente escreve. E eu tenho feito isso. Eu tenho escrito livros junto com outros companheiros da AME, tenho publicado esses livros, e quando não são livros, são artigos científicos, são capítulos de livros, né? Ou então artigos científicos mesmo. A gente teve a oportunidade de publicar um artigo na Neuroendocrinology sobre o segundo capítulo, sobre a obra toda do André Luiz, mas basicamente o segundo capítulo do Missionários da Luz, quando ele fala da epífise lá, né? A obra antecipou todo o conhecimento científico que se tem hoje sobre a glândula pineal. E o assunto foi tão contundente que a Neuroendocrinology publicou, né? É de 2013, né? Quem quiser a referência, o artigo é aberto para leitura, né? Na íntegra. E outras coisas que a gente publica, né? No Saúde e Espiritismo, a obra da AME Brasil Editora, eu fiz um capítulo sobre a estrutura mental das células, que é um parágrafo do Evolução em Dois Mundos. Deu um capítulo inteiro, com 13 páginas. Isso porque eu tive que dar uma reduzida, que não cabia o capítulo no livro. Um parágrafo, né? As explicações de Calderaro no Mundo Maior, sobre os 3 andares da casa mental, deu um livro de 600 páginas quase, O Cérebro Triuno, que eu tive a honra, o prazer de escrever com a doutora Irvênia e com o Sérgio Lopes, né? E esse livro nada mais é do que essa ponte entre 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5, mais o 3 e o 4, no Mundo Maior, e deu 600 páginas de livro, né? Para vocês verem o conteúdo de informações científicas que estão lá. Muitos dos pensadores da época, quando o Chico lançou os livros, foram contra, combateram o André Luiz, combateram até o Chico. E eu não me espanto quando eu fico sabendo dessas coisas. Por quê? Porque não tinha a menor condição deles entenderem aquele conteúdo há 70 anos atrás. Não tinha a menor condição, né? Então, é para hoje a obra. É hoje que a gente tem condições de entender o que está acontecendo, né? Esse conteúdo profético que foi trazido pelas mãos, pela mediunidade do Chico, através desse relator que é altamente qualificado, que é o André Luiz, né? E a gente está com essa obra para ser estudada, para ser trabalhada, e eu espero que os espíritas parem de criticar e releiam a obra, né? Releiam sob uma visão técnica mesmo, não sob uma visão moral ou religiosa, uma visão científica. E façam o exercício que nós temos feito na AME Brasil, e eles vão descobrir que eles estão diante de um dos maiores presentes que a espiritualidade já deu para a humanidade, né? Com um conhecimento e uma quantidade enorme de dados científicos que esclarecem não só a nossa vida no planeta, como encarnados, como esclarecem também a relação
das nossas almas, das nossas essências com os nossos corpos e a relação com o mundo espiritual, mesmo para nós que estamos encarnados, né? Então, gente, coloquei minha opinião, abri aqui o meu coração. Não, ninguém precisa acreditar no que eu acredito. Eu sei que tem muita gente que não acha que o Chico foi Kardec, não tem o menor problema. Eu acho que a gente tem o direito de discordar. Tem muita gente que acha que o Carlos Chagas não foi, o André Luiz também respeito. Eu só acho que a gente não pode ficar bravo um com o outro por causa disso, né? O resto eu aceito, não tem o menor problema. Mas, de qualquer maneira, acreditando no que você acredite, não tem como negar o valor dessa obra que esse espírito trouxe à luz através da mediunidade do maior médium que já existiu nesse planeta, que é o Chico Xavier. Estou à disposição. Realmente, você tem toda a razão quando se trata de um personagem como ele, a contribuição, tudo. É difícil falar em pouco tempo. A gente... Mas só que você falou bastante sobre ele, porque eu tenho aqui pelo menos 5 perguntas que você já respondeu, tá? Quando falamos aí, quando pensamos, né, como que André Luiz despontou no meio de tanta gente, né? Porque aí você respondeu. Aí depois sobre o vazamento da identidade dele, como Carlos, você respondeu. Aí Valdo Vieira, né? A parceria mediúnica, como você respondeu. Então acho que sobrou uma aqui que talvez você possa. Eu tenho certeza que você vai discorrer muito a respeito, que, bom, André Luiz foi o primeiro a citar os espíritos ovoides, no estado de ovoidização. Então, não vamos discutir por que foi só ele, no começo, a primeira pessoa, mas sim, como é que o espírito chega nessa condição, depois de ter todo esse conhecimento, essa convivência, podemos chamar assim, você teve convivência com André Luiz, né? Pelas obras dele. E como se reverte isso? Então, não somente como se chega lá e como é que retoma, porque já que a gente está no processo de evolução, precisamos saber a receita também de como voltar. Você diz assim, porque o André Luiz fala dos ovoides, ele explica o que são, né? É isso, né? A dúvida. Isso, exatamente. Então, eu tive, assim, eu falei dos ovoides uma vez, fiz um estudo, fiz uma palestra, faz bastante tempo, e uma pessoa muito querida e um grande conhecedor da doutrina espírita me criticou, que ele falou que não existia ovoide. Mas o André, ele explica muito bem o que acontece. Se a gente for parar para pensar na fisiologia do perispírito, porque, assim, quando você está encarnado, você tem uma casca, literalmente, né, de luz coagulada, que é a matéria física, que é o nosso corpo biológico. Esse corpo biológico, ele não tem nenhuma maleabilidade, ele tem um grau de fluidez mínimo, ele é extremamente rudimentar. E as moléculas que formam esse nosso corpo, elas são quase que estagnadas, quase que não tem energia cinética. Tanto que quando a gente passa para o duplo etérico, que ainda não é perispírito, ela dá um salto para além da velocidade da luz. Então, imagina, a matéria dentro desse espectro que a gente vive aqui na Terra, que é de 0 a 300 mil km por segundo. Uma matéria, para formar o nosso corpo biológico, ela está bem abaixo desse valor, de 300 mil km por segundo, porque em 300 mil km por segundo é luz, né? E antes disso você tem os campos eletromagnéticos, as ondas eletromagnéticas. Então você percebe que o nosso corpo biológico, ele transforma a sua imagem de uma maneira bastante lenta, né? Mas transforma, né? A gente sabe disso. A não ser que faça uma cirurgia plástica, aí é diferente. Mas, assim, a base mesmo da sua imagem é mantida. E ela traduz, na verdade, um molde que está no duplo etérico. Então, a gente fala assim, o duplo etérico é a cópia do corpo, ao contrário. O corpo é a cópia do duplo etérico. Agora, na hora que você desencarna, você solta essa casca dura, né, congelada para lá,
o fluido vital, né, o ectoplasma, que forma o duplo etérico, se dispersa e você vai manter só o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual. A gente só vai perder esse corpo espiritual na segunda morte, que é quando a gente ascender a planos crísticos que não tem matéria. Então, a gente mantém apenas o corpo mental nessas situações, que garante a nossa individualidade, e é um campo informacional. Por isso que André Luiz fala que corpo mental não é perispírito, né? Como eu também acredito que o duplo etérico, ele não é perispírito, porque ele se perde, né? Quando a gente desencarna, ele desaparece. Então, apesar dele ser feito de matéria quintessenciada, ele é parte do corpo físico, né? E é produzido a partir da respiração celular nas mitocôndrias das células do corpo físico. E é por isso que um espírito desencarnado precisa de um médium para se manifestar aqui no plano físico. Bom, o que acontece? Você desencarnou e você continua sendo o mesmo espírito, mas a grande impressão que está em você é da última experiência encarnada que você teve. Então, é muito normal que a gente mantenha as nossas características e a nossa aparência da última encarnação. Com o tempo, no plano espiritual, a gente tende a rejuvenescer, né, a imagem, se é que a gente desencarnou já com mais idade, e a gente vai tendo a imagem cada vez mais jovem, né? Eu fiz uma visita para a doutora Marlene lá no plano espiritual, eu até coloquei isso no livro que eu lancei agora, o Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírito. Aliás, vou fazer uma propagandinha aqui, tá na Amazon, dá para comprar o e-book, né, para comemorar os 25 anos da AME Brasil. E quando eu visitei ela, nessa experiência que eu tive, ela estava pelo menos uns 10 anos mais nova, uns 10, 15 anos mais nova. Estava bem serelepe lá, toda animadinha, feliz da vida. Então, quando você está desencarnado, o teu perispírito tem a forma que está na tua mente. É aquele pensamento e a sua autoimagem projetada. Muito bem. Se você for um espírito bastante consciente, já tem alguma liberdade pelo seu nível de consciência e de conhecimento, você é capaz de assumir qualquer forma, principalmente as formas anteriores. Ou seja, antes da minha encarnação como Décio, eu tive uma outra encarnação que eu não sei qual foi. Se eu tiver essa possibilidade, eu posso me concentrar na minha forma anterior e me apresentar não como Décio, desencarnado, mas como essa outra pessoa desencarnada, né? E assim indiscriminadamente. E posso, inclusive, adquirir formas animalescas, monstruosas, se eu me sentir dessa maneira, né? A doutora Ivênia fala sobre isso, ela cita Nabucodonosor, e as formas de lobo, formas de animais, né? Que o espírito regrediu, e agora ele é um animal? Não. Aquilo que a gente está vendo é a imagem que ele tem dele mesmo. Mas ele não regride a forma animal. Ele está numa situação em que ele está se vendo daquele jeito, mas ele continua sendo um ser humano. Não tem como ele voltar para ser um bicho, né? Ele não pode nem encarnar como um lobo, mas ele se apresenta desencarnado como um ser monstruoso, que é como ele se vê. Tem a descrição muito interessante de um espírito que se apresentava com a mão em garra, né? E ele depois, com o desenrolar da história, se descobriu que ele foi o homem que chicoteou Jesus, né, no caminho até a crucificação, e mais tarde ele tomou consciência do que ele tinha feito e se culpou, e ele se via como um monstro com a mão em garra, né? Ele tem a mão em garra? Não. Ele está com a mão em garra. O que é o ovoide? O ovoide é quando o pensamento do espírito se concentra tanto em uma única coisa, que é o monoideísmo, que o André Luiz chama, que como ele não tem, como ele só pensa naquilo, ele perde a própria forma. Do mesmo jeito que alguém que está se imaginando um lobo, tem a forma do lobo, ele não imagina nada dele, então ele não tem forma, né? A forma esférica é uma forma universal, é a tela em branco.
não é? Então, o monoideísmo é um espírito em crise, em que a inteligência dele, a alma dele, está tão focada em algo, em uma vingança, em um ódio, em alguma coisa que aconteceu com ele, que ele não consegue ter nem autoimagem. Então ele vira um ovoide. Tá? Isso é reversível? Claro que sim. A única coisa que a gente pode dizer que é um determinismo absoluto é que todos os princípios inteligentes individualizados criados serão felizes. Todos eles chegarão ao grau máximo de evolução. Se é que nós podemos chegar à perfeição, chegaremos à perfeição. Eu gosto muito da palavra perfectível. Então nós vamos ser igual a Deus? Nunca. Porque Deus sempre foi. Ele é o Criador. Nós somos apenas criaturas. Mas criaturas fadadas à evolução. Então o que acontece? Aquele espírito, ele deixa de ter matéria mental. Ele deixa de produzir qualquer tipo de pensamento que não seja aquele pensamento fixo. Aquele monoideísmo. Então ele vira um ovo. Ele vira uma forma, ele vira uma forma sem relevo, sem detalhes. Ele vai ficar assim para sempre? Não. Uma hora ele vai ter que sair daquilo. Como o espírito que está se apresentando como um animal, um monstro, vai sair daquilo. Né? Como é que isso vai acontecer? Provavelmente vai precisar de ajuda. Então, eu imagino que existam técnicas para fazer isso, mas uma das técnicas é você colocar aquele espírito de novo em contato com um molde humano. Como é que faz isso? Submetendo ele à genética do ser humano. Como? Através de uma gestação. Mas esse perispírito vai dar um corpo normal? Não. Muito provavelmente vai ser um aborto espontâneo, com poucos meses de gestação. Então, você veja, se ele tem uma forma de ovo, você consegue conectar ele com um ovo, que é uma célula zigótica, que é como se fosse um ovo. E aquilo vai trazer para ele um input, um choque, que vai fazer com que haja uma chance dele se descolar daquele monoideísmo. E, a partir daí, começar uma recuperação para ele voltar a ter a forma humana. Né? Que ele nunca perdeu, ele continua sendo um ser humano, igual qualquer outro, só que no momento em que ele está doente, a alma dele está doente, está impedida de se apresentar com forma, por causa do pensamento dele que não tem variabilidade, é só um pensamento. Tá? Então, é assim que eu vejo. Então, existem ovoides, sim, vários, e eles devem receber toda a atenção da espiritualidade, como pacientes muito graves, pacientes em UTI, mas que têm e vão, né, têm chance e vão se recuperar e retomar a sua forma normal. Desculpa, cada vez que um coloca o microfone, dá isso. Tem algumas perguntas, doutor Décio, que o Zé está colocando aí na tela. Será que não teremos mais obras desse nível? Com a partida de Chico Xavier, tenho a impressão que obras como essa de André Luiz não teremos psicógrafo à altura. Olha, você sabe, vou ser bem honesto, eu não estou preocupado com isso nesse momento, sabe por quê? Eu acho que a gente tem material para se divertir aí pelo menos mais uns 50 anos, viu? Eu tô achando que, assim, como é que a gente quer... É que nem comprar livro, sabe? Quando eu entro em biblioteca, em livraria, me dá até taquicardia, porque eu fico olhando aqueles títulos, daqueles autores, eu falo, preciso ler isso, preciso ler isso. Aí eu comprava tudo, colocava tudo lá na minha estante e ficava ali, eu não dava conta. Então eu cheguei à conclusão que, assim, uma coisa por vez, né? Eu acho que tem muita gente boa aí, acho que não é só a psicografia uma fonte de informação importante, mas a gente tem muito escritor inspirado, que está recebendo auxílio da espiritualidade para escrever, e que escreve a partir de estudos, né? A gente tem uma referência muito importante, que é a obra do André Luiz,
e eu vejo a obra do André Luiz algo como a obra, como o Pentateuco Espírita, é um marco, aquilo nunca vai ser superado, é um ponto de viragem no conhecimento. Então, é óbvio que tem gente séria por aí, é óbvio que tem conteúdos interessantes, mas eu acho que não tem nem porquê a gente construir outro conteúdo, nesse momento, pelo menos, com essa vastidão que tem a obra do André Luiz. Eu vejo assim, eu não sei se eu sou otimista ou pessimista, não sei, mas eu acho que a gente nem alcançou Kardec ainda, né? Em termos científicos, tudo bem, mas em termos morais, a gente nem alcançou. Não consegue pôr em prática o pouco que a gente sabe. Então, acho que a gente tem que se preocupar mais com o agora, em usar e aproveitar aquilo que a gente tem nas nossas mãos, antes de pedir mais, sabe? Senão vai dar indigestão. A próxima pergunta. Irmãos nossos, não são todos que estudam única e exclusivamente Kardec, não veem com bons olhos ainda os informes trazidos por André Luiz através de Chico. Pode elucidar mais sobre Eu isso? falei sobre isso, né? Eu li outro dia um comentário do Herculano Pires, falando mal do André. O Herculano é um baita de um autor, um cara fantástico, fenomenal. Só que ele errou ali. E é altamente justificável que ele errou, porque a informação que ele está julgando ali do André, na época dele, gente, faz 70 anos que as obras foram psicografadas, quase 100 anos, daqui a pouco, mais de meio século. A ciência pensava completamente diferente. Então, o que eu acho que os colegas, os companheiros de hoje, espíritas de hoje, que desvalorizam o André Luiz, é porque eles estão no rastro, né, dos seguidores desses críticos ao André Luiz. Mas eles não se deram o trabalho de reler a obra. Porque se eles fizerem isso, eles vão ter que mudar de opinião. Entendeu? Não tem como, né, você ler aquilo. Se você não quiser reler a obra, lê o que nós estamos produzindo. A Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil Editora, mesmo os livros da doutora Marlene, da Folha Espírita, né? Dá uma lidinha, veja lá o que nós colocamos lá, e aí depois você julgue, né? Se você continuar achando que aquilo lá é bobagem, tudo bem, não tem problema, né? Mas eu acho que o grande problema é esse, não é nem assim, dizer que, por exemplo, que o Herculano meteu a boca no André Luiz, porque não é uma briga. Um cientista, um cara que estava produzindo muita coisa importante, ele viu uma informação que não bateu e ele apontou aquilo. Eu não sei se vocês sabem dessa história, um grupo de médicos de São Paulo, que eram espíritas, incluindo um grande cirurgião, o Dr. Arilex, eu comprei 2 livros do Dr. Arilex para aprender a operar a hérnia na minha época de residência. Um baita de um cirurgião, um professor fantástico, espírita. Foi um dos que estavam junto no grupo, que depois deu origem à Associação Médica Espírita de São Paulo. Ele, junto com outros médicos e cientistas, foram a Uberaba quando o Chico lançou a Evolução em Dois Mundos, para pedir para o Chico mudar algumas coisas. Uma delas é que o Chico afirmava lá que o centro da célula, o comando da célula, estava no citoplasma. E todo mundo lá sabia que era no núcleo. Se você tem a minha idade, um pouquinho menos que eu já passei dos 50, você aprendeu em biologia que o núcleo da célula é o centro nervoso, é o cérebro da célula. Que sem o núcleo a célula morre. Isso já se sabe que é mentira. A célula fica 3, 4 meses sem o núcleo, viva, trabalhando, né? A gente já sabe que não é o DNA, não são os genes que determinam o que acontece na célula. Os genes são informações, são programas de computadores, precisam ser ativados e desativados. E na época, todo mundo achava que era o núcleo. Eles foram lá, o Chico pediu licença para pedir para o André Luiz informações sobre o assunto e fala para eles assim, olha, o André agradece a visita dos colegas e a preocupação, mas ele diz que ele está certo e vocês estão errados. E muitos desses colegas desencarnaram sem saber
que eles estavam errados e o André Luiz estava certo. Então, é porque é uma obra que ela foi escrita fora do tempo para o qual ela foi escrita. Então, eu acho que os que criticam as informações deviam reler a obra, né, à luz da ciência, tá? À luz da ciência. Aí não tem, né? Apesar que você pode até dizer que eu sou suspeito, né? Porque o objetivo da minha vida é estudar isso aí, estudar André Luiz, né? Observar o que ele está dizendo, tentar descobrir se aquilo já foi trazido pela ciência ou não, qual a profundidade daquilo, que exatamente ele quis dizer com aquilo, né? Porque quando faltam informações, aquilo parece às vezes meio louco. E aí, quando as informações aparecem, aí que o quebra-cabeça se fecha, você consegue enxergar a figura. Né? E olha, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A melhor pessoa para falar sobre isso desencarnou, que eu conheço, que é a doutora Marlene. Mas eu acho que o quebra-cabeça, as peças que o André Luiz trouxe para a gente, para montar esse quebra-cabeça, a gente não montou nem 20% ainda. Nem 20%. Tem muito chão ainda, tem muita linha para a gente queimar até chegar no fim desse trabalho aí. A próxima pergunta, doutor Décio, como se explica a passagem pelas câmeras de regeneração que existem em nosso lar, como André Luiz relata, eu acho? As passagens, acho que todos nós estamos sujeitos a isso, né? Quem já trabalhou em maternidade sabe, né? Não tem um parto igual ao outro, né? Você tem uma mulher que tem gêmeos, o parto do primeiro que nasce não é igual ao do segundo. A única coisa que nós somos exatamente iguais é que nenhum de nós é igual. Até as nossas impressões digitais são diferentes. Até impressões digitais de gêmeos univitelinos são diferentes. Então, da mesma maneira que cada gestação é uma gestação, as mulheres que têm mais de um filho sabem disso. Cada parto é um parto. E cada filho é um filho. Não é? Você tem 3 filhos, você cria os 3 iguaizinhos, cada um é de um jeito completamente diferente do outro. Na hora que você vai desencarnar, essas características continuam. Cada um desencarna de um jeito, em uma condição. Né? Que é uma das coisas que eu me preocupo. Quando eu não conheci o Espiritismo, eu achava que a melhor coisa era morrer dormindo. Hoje eu não quero morrer dormindo, não, porque eu não sei onde é que eu vou estar na hora que eu estiver dormindo. Às vezes eu durmo com raiva, esqueço de fazer a prece, vai saber, né? Eu acho que eu tenho acompanhado muita gente com doença crônica, meus pacientes com câncer, e pessoas que eu acompanhei o morrer deles e que conseguiram alcançar um grau de serenidade, de aceitação. É uma morte que eu tenho certeza que é muito mais benéfica do que a morte rápida, a morte violenta ou a morte inconsciente, quando o paciente não percebe que morreu. Porque é um parto, né? É um parto para a vida espiritual. São os dois lados da mesma moeda, né? Como disse o poeta, é igual uma estação de trem. Tem gente chegando, tem gente partindo. O hospital é a estação de trem, né? Normalmente. Não é só lá que acontecem as idas e as vindas, mas principalmente lá. Então, dependendo de como você desencarna, vamos supor que você é um espírito é um espírita praticante, né? Porque diz que tem espírita que não é praticante atualmente. Então, você é um espírita, você se preocupa em ser uma boa pessoa, você está ciente das suas dificuldades, você sabe que você faz burrada, mas você tenta se arrepender, você tenta corrigir as suas burradas. Você é uma pessoa que está indo bem. E aí, de repente, você desencarna num momento de fúria, num momento de raiva, de desequilíbrio, você vai precisar de recuperação do lado de lá. Né? Câmara de regeneração. É uma espécie de um hospital. Né? O André Luiz passou pelo hospital, o próprio Bezerra de Menezes ficou, né, no dia que ele desencarnou, ficou lá em repouso. Então, a gente sabe que faz parte. Né? São poucos espíritos, como o Chico, por exemplo, que fez o próprio desencarne. Chegou no plano espiritual no dia
que ele desencarnou já sendo recebido pelas pessoas lá como um herói, né? Tem uma descrição feita pelo Dr. Freitas Nobre do plano espiritual e que passou por psicografia para a doutora Marlene, ela publicou na Folha Espírita, quem quiser ler. Uma descrição lindíssima da chegada do Chico lá no plano espiritual. E diz que ele, com muita vergonha, escondendo a luz dele, né, para não diminuir os outros que estavam ali ao lado dele, ele tentando diminuir a luz dele. Então, eu acho que faz parte. A gente não tem que ter medo disso, não, sabe? Não tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, a nossa paz interior e evitar essas escorregadelas muito grandes, assim, principalmente quando a gente está correndo risco, né? Porque a raiva, o ódio te desequilibra. E às vezes pode te desequilibrar num momento importante. Aí vai dar trabalho para eles lá do lado de lá. Mas recupera também, né? Se for o caso, vai recuperar também. Exatamente. Tem uma outra pergunta. Doutor Décio, gostaria de aprender a entender por que vocês não investigam as pessoas que estão julgando a doutrina dos espíritos que defendem as palavras que você segue? Não sei se eu entendi. Por que a gente não investiga? Você consegue ver a pergunta na tela? Estou vendo, mas eu não estou entendendo o que a Elis perguntou. Assim, eu vou responder o que eu entendi, Elis. Eu não sei se eu estou certo, né? Por isso que eu falei no começo que eu estou colocando a minha opinião, porque é diferente, por exemplo, se eu vou dar uma aula de cardiologia, de fisiologia do coração para os meus alunos na faculdade, eu vou pegar todo o conhecimento que já está comprovado, que já foi testado, e eu vou lá e vou apresentar esse conhecimento para eles. Isso é uma aula, né? Uma palestra é quando, além desse conhecimento, que já é certo, eu tenho algo a acrescentar, de conhecimento próprio, de informação desenvolvida por mim. Então, eu tenho mais segurança ainda para falar sobre aquele assunto, porque eu conheço vastamente aquele assunto, é uma palestra. Mas quando eu vou refletir sobre o que eu penso, sobre as minhas opiniões, mesmo que elas estejam embasadas em informações, ainda são minhas opiniões. Eu não posso criticar ninguém por não concordar comigo. Aliás, eu preciso respeitá-las, porque eu quero ser respeitado. Eu quero ter o direito de vir aqui e falar o que eu estou falando para vocês. Não sei se está sendo bom, se as pessoas estão achando legal, mas, assim, André Luiz e sua obra. Eu estou dizendo quem que eu acho que é o André Luiz e qual é a importância que eu acho da obra dele. É a minha opinião. Então, eu não preciso combater as pessoas. Não preciso. Se elas quiserem me combater, fiquem à vontade. Vai ser unilateral, porque eu não vou ficar discutindo, sabe? Eu não vou ficar brigando, não vou ficar argumentando. Às vezes, assim, eu acabo entrando em algumas brigas por uma questão de justiça, quando não é comigo, sabe? Eu defendi o Divaldo, quem sou eu também para defender ele, mas, assim, quando começaram a falar mal dele porque ele deu a opinião política dele, eu coloquei na mídia o que eu achava, que ele tinha todo o direito. A gente respeitava ele como o Divaldo, o grande médium, respeitava ele no movimento espírita, e na hora que ele dá a opinião dele, a gente não respeita mais, porque a opinião dele é diferente da nossa. Então, a gente está perdido, falta para a gente até a educação, né? Quando criticaram a doutora Marlene por causa da opinião dela, com relação ao Chico ser a reencarnação do Kardec, eu me posicionei porque eu achei um absurdo as pessoas falarem mal dela porque ela tinha uma opinião diferente da deles. Nós somos espíritas reencarnacionistas, eu tenho o direito de achar que qualquer um foi qualquer um, né? E ela teve do lado do Chico, ela tinha as convicções dela, ela me apresentou documentos, tem que ser, no mínimo, tem que ser respeitado, mesmo que você não concorde. Agora, se a pessoa acha uma bobagem o que eu escrevi, o que eu falei, fica à vontade, vai ver até que não sei. Né? Eu parei de me preocupar com isso, sabe quando? Quando eu descobri que mesmo que o que eu escreva está errado, que eu coloque no livro um conceito errado, que alguém que lê aquilo não concorda, ele vai procurar provar que eu estou errado. Se ele conseguir provar,
Então eu ajudei a chegar na verdade. Você não concorda comigo? Se eu escrevi mentira e a mentira suscitou alguém a achar a verdade, então eu ajudei. Eu fui o estímulo para aquele que achou a verdade. Entende? Então eu já estou feliz. Eu acho que eu fui útil. Então, assim, eu não gosto de entrar em conflito. Primeiro, porque é a minha opinião e eu tenho direito a ela. E segundo, que eu acho que os outros também têm. Eu só lamento quando as pessoas são agressivas, né? Quando elas são um pouco caridosas. Porque aí, apesar de elas se dizerem espíritas, elas estão demonstrando o contrário. No mínimo, você tem que ter caridade, né? No mínimo. Deixa eu ver, o Zé que está ajudando a gente com as perguntas aqui, na moderação. Se não tiver nenhuma, eu posso encher. Coloquei. Como exatamente ocorre o processo de miniaturização do espírito no processo da reencarnação? Luiz, é uma excelente pergunta, você sabe? Eu não sei te dizer como ocorre exatamente, né? Mas eu penso muito no seguinte detalhe, que é uma coisa que me intriga. Por exemplo, o Sigismundo, né? Que é a reencarnação do Sigismundo, em que eles descrevem claramente, né, a miniaturização do perispírito Sigismundo, para ele ser conectado ao zigoto no momento da fecundação, né? Então, ele passa por um processo até meio longo. Primeiro, ele vai ficando como se fosse uma lagarta, né, num casulo. Ele vai sofrer alterações. No desencarne do Dimas, o André Luiz fala da histólise, da histogênese, né? A histólise, que seria a destruição de algumas células perispiríticas que não seriam mais utilizadas, e a histogênese, que é a formação de novas células para novas formas que seriam utilizadas, né? O aparelho reprodutor e o aparelho digestório seriam dois dos mais transformados quando a gente desencarna. E então, na hora do encarne, isso vai acontecer também, né? Essa dificuldade, essa alteração na morfologia do perispírito para que haja uma adaptação para as condições do encarnado, né? Então, no caso do Segismundo, você vê que ele perdeu até a consciência e ele ficou miniaturizado. Entretanto, eu já li várias descrições de espíritos mais evoluídos que, apesar de estarem encarnados na forma de embrião, continuam agindo, atuando e trabalhando na espiritualidade. Né? Quando eu saí procurando sobre os embriões congelados, né, na época ali daquela questão do uso dos embriões, as células tronco embrionárias e tal, eu achei alguns relatos sobre isso. O espírito está encarnado, né? Ele encarnou no zigoto, ele está congelado ali, então ele está encarnado. Tem lá o fio de prata na nuca dele. Mas ele mantém a consciência, ele consegue trabalhar. Eu acho que são espíritos mais evoluídos. A maior parte de nós estaria miniaturizado para poder se adaptar, né? Adaptar o seu perispírito àquela nova forma que está sendo criada ali, que é o embrião. Agora, exatamente como isso acontece, eu não sei te dizer, mas eu imagino que tenha muito a ver com o nível de consciência do espírito, né? Com um nível de conhecimento dele. Como, por exemplo, o Chico fazer o próprio desencarne. É um espírito que já tem a manha, ele sabe o que ele precisa fazer, ele está plenamente consciente do que está acontecendo com ele. A maior parte de nós passa pela crise da morte. A gente fica torporoso, fica sonolento, não sabe direito o que está acontecendo, não sabe se é um sonho, se está acontecendo de verdade. E quando a gente reencarna, a mesma coisa, né? A gente não fica, quando a gente nasce, não é só come, dorme e faz cocô. Quanto tempo demora para a gente começar a tomar consciência de novo de quem nós somos, onde nós estamos, né? É a crise da morte e a crise do nascimento. Quando a gente sai fecha um ciclo e abre outro, né? Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Então, eu acho que essa miniaturização, ela deve ocorrer um processo fisiológico para que isso seja possível, mas eu imagino que um espírito bem evoluído consiga fazer essa conexão sem perder consciência, sem alterar todas as suas funções como espírito, né, no seu perispírito. Não sei se eu respondi.
Doutor Décio, como você relaciona o atual momento com o processo de transição planetária? Então, Luciana, acho que nós estamos no auge, né? O Emmanuel falou que até 2057 nós já teríamos terminado o processo de transição. Então, 2057 a gente já vai ser um planeta de evolução. Eu acho que eu não vou estar encarnado mais. E esse processo já começou, a própria revelação, a própria terceira revelação, quando Kardec trouxe essa obra para a gente, já foi o início da transição. Eu acho que nós estamos assim, daqui até 2057, nós estamos no fim, né? Porque já começou há mais de 100 anos isso. Agora, como é que isso vai se dar, vai depender mais da gente do que deles, né? Essa pandemia, obviamente, é um evento da transição, um evento grande. E isso são boas as notícias. Se vocês verem algumas das coisas que o Chico informou sobre a transição planetária, a doutora Marlene escreveu um livro que até foi criticado, o livro foi proibido. Gente, século XXI, as pessoas proibiram o livro. Tudo bem, você pode até não acreditar, mas você vai proibir o livro. Só faltava pôr fogo, né? Em praça pública. Mas ela escreveu, Não Será em 2012, junto com o Geraldo Lemos, explicando como que o Chico falava das possibilidades. A pior delas era com guerra nuclear. E olha, nós passamos perto, hein? Com aquela história lá da Coreia do Norte, os testes nucleares. Eu confesso para vocês que eu passei apertado aquela época lá, porque morrendo de medo. Porque se a gente destrói o planeta, mesmo fazendo a transição, a gente ia ter que começar do zero, né? Ia ter que reconstruir tudo. E existiam várias possibilidades ali que o Chico colocava, e eu acho que a que nós estamos vivendo é a mais branda, é a mais tranquila. Agora, a gente precisa aprender, né? Senão não adianta. Então, assim, a gente está numa pandemia em que eu tenho que usar máscara, não para não pegar a doença, mas para não passar a doença para o outro, e eu não uso a máscara. Se eu não uso a máscara porque eu sou jovem, não tenho nenhuma morbidade, né, nenhum grupo de risco, não sou de grupo de risco, e aí eu ponho em risco a vida dos mais idosos, dos diabéticos, dos hipertensos, dos obesos, ponho em risco a vida do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Então, onde é que está a empatia? Onde é que está a caridade? Onde é que está... Né? Que tipo de espírita você é? Entende? Então, se as pessoas têm um pouco de conhecimento, elas sabem que se eu puser a máscara e alguém sem máscara tiver com coronavírus, eu vou me contaminar, que através da mucosa dos olhos eu me contamino. Mas se eu tiver com corona e colocar a máscara, ninguém vai pegar, né? Mesmo que a outra pessoa não esteja de máscara. Então, eu não ponho a máscara para me proteger, eu ponho a máscara para proteger o outro. E isso, eu acho que foi planejado, né? Essa pandemia, essa doença, ela tem algumas características extremamente interessantes que fazem a gente pensar seriamente sobre os rumos do nosso planeta. Então, eu acho que nós estamos, assim, entrando na pior fase da transição. E acho mesmo, é a minha opinião, de novo, que nós estamos levando a versão mais light, né? Das que eram possíveis para nós. E aqui, obviamente, a espiritualidade quer, né? A espiritualidade não quer ver as coisas quebrando, pegando fogo, todo mundo sofrendo, ao contrário. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso. E acho que nós, como espíritas, a gente precisa parar para pensar. O que é que a gente está fazendo para que esse mundo mude? Não adianta nada a gente ficar sentado esperando a mudança se a gente não mudar. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a nossa tarefa? É a história lá do Beija-Flor, né? A floresta pegando fogo, todo mundo fugindo e ele pegando água e jogando lá para apagar o incêndio. E o elefante fala para ele, nossa, você acha que você vai apagar o incêndio? Não, não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, sozinho a gente não transforma o mundo. Mas se a gente não fizer a nossa parte, o mundo não transforma. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Por favor, gostaria de saber sobre o desencarne de pessoas em coma induzido. Então, a gente aprendeu também no André que quando o paciente está sob efeito de drogas, principalmente as drogas
neurolépticas, anestésicas, que o desencarne é mais difícil, né? Mas, assim, eu acho que, como eu disse antes, não tem um desencarne igual ao outro, né? Eu já tive contato com espíritos que se suicidaram e que estavam absolutamente desorganizados em termos de perispírito, e outros que estavam organizados, estavam em condições de reencarnar. Depende muito da maneira como você percebe o que está acontecendo com você. Então, a informação que a gente tem é que o coma induzido atrapalha o desencarne. Agora, isso não quer dizer que o espírito que está desencarnando vai sofrer por muito tempo. Não quer dizer. Né? Quer dizer que vai ser um parto difícil para a espiritualidade. Ponto. Né? Mas eu tenho certeza que os médicos do plano espiritual têm mais condições e mais conhecimento que nós para suportar esse tipo de situação. A gente aprende na medicina a conduta para casos graves, casos gravíssimos. A gente aprende a ajudar as pessoas, a conduzir as pessoas durante situações caóticas. E você acha que do lado de lá eles não vão ter isso? Claro que tem. Mas é mais difícil mesmo. Tá? Quando você está drogado, quando o seu cérebro está sob efeito de drogas, é mais difícil o desencarne. Pelo menos é a informação que a gente tem, né? E a nossa última pergunta, Dr. Décio, tem alguma obra que trata sobre desencarne de embriões congelados versus o compromisso espiritual dos pais? Eu não conheço. Mas, assim, eu acho que o compromisso, ele tem muito a ver com o nível de consciência, de conhecimento das pessoas, né? Isso vale para tudo. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa crise profunda de depressão e se suicida, o nível de impacto do suicídio no perispírito dela é infinitamente menor daquele que está plenamente consciente do que ele está fazendo. Então, quando a gente está, quando uma mulher, um casal faz o aborto, por exemplo, que é uma interrupção da vida, é uma violência enorme e tal, a gente sabe disso, e eu vivo falando isso, eu critico veementemente o aborto, eu não tenho moral para criticar quem fez, né, porque eu não sei as condições e as situações que levaram aquela pessoa a fazer aquilo, mas a maior parte das pessoas não tem o conhecimento suficiente para saber que estão errando, e que estão errando gravemente. Então, o impacto sobre elas é muito menor, né? Um casal que fez inseminação artificial, que conseguiu ter o seu bebê, e que ficou com embriões congelados lá, eles são orientados a descartar os embriões, ou a doar os embriões para ciência, para pesquisa. Muitas vezes as pessoas nem têm condições de julgar se pode ou não pode fazer aquilo. Mas acho que nós precisamos informar essas pessoas em nome do bem-estar dos espíritos que estão encarnados lá. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns espíritas sobre esse assunto. Eles me pediram uma opinião, né? O que eu pude dizer para eles é o que eu faria se eu estivesse na situação deles. Existe na Escola Paulista de Medicina um grupo que chama o grupo dos embriões sem útero. Né? Tem os sem teto, sem terra, tem os sem útero. E existem casais que a mulher não pode conceber, mas ela pode gestar. E ela pode adotar o embrião e colocar no útero dela, gestar o filho, amamentar, mesmo não sendo geneticamente dela. Essa é uma das coisas que eu acho mais legais. Né? Uma solução genial que acharam, né? Porque vai cumprir a tarefa de encarnatória daquele embrião, os pais biológicos não vão exterminar os seus filhos, e um casal que quer ter filhos, que quer ser pai e mãe, vai poder fazer isso, né? Aquela mulher que quer gestar, porque a gestação é uma experiência única, né? Então, às vezes também criticam, não pode ter filho porque não adota. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você adotar, você pode adotar.
Mas aquela pessoa, aquela mulher, aquele casal, ela quer gestar o filho, ela quer gestar uma criança. É legítimo isso. Ela tem todo o direito de querer isso. A gente não tem direito nenhum de criticar, né? E se ela quiser adotar depois, ela adota também. Mas, assim, o que a gente não pode é desprezar a vida. Né? Não pode. Você não pode desprezar a vida, menosprezar a vida, interromper a vida. Então, o que eu diria é isso. Agora, obra para falar sobre isso especificamente, eu não conheço. Tem nas obras, nos textos, nos livros de bioética, da AME, a gente fala muito sobre esse assunto, né? Na revista Ciência e Espiritualidade também, que é da AME Brasil, a gente fala bastante sobre esse assunto, mas livros sobre isso eu não conheço. E a última pergunta, e quando o coma não é induzido? Quando o coma não é induzido, às vezes o espírito já está até desencarnado, né? Quando o coma não é induzido. Se você não provoca a morte, não faz eutanásia, e a pessoa morre naturalmente, é um desencarne tranquilo, né? Não tem nenhum motivo, quer dizer, deve ser tranquilo. Eu não sei quando a pessoa entrou em coma, se ela estava em desespero, se ela estava perturbada, aí não, né? Como eu disse anteriormente, o que define se o desencarne vai ser tranquilo, rápido, lento, as condições do espírito, né? Então, um espírito que está em coma, mas não está em coma induzido, porque ele tem uma grave lesão encefálica, muitas vezes é só a vitalidade que está mantendo aquele corpo biológico funcionando. Às vezes o espírito já até desencarnou, né? Mas se não, se deixar ele desencarnar naturalmente, então é um desencarne fisiológico, sem maiores problemas. Bom, doutor Décio, a gente ficaria bem mais tempo aí, tirando o seu sono e tudo, né? Mas o nosso tempo chegou ao final. Tem alguma... Ah, tá vendo o nosso cuco, o dedo duro aqui, ele fala, né? E a gente... você poderia fazer as considerações finais e também poderia fazer a prece para a gente? Faço. E antes, eu gostaria de imensamente agradecer ao Zé Aparecido, através da Rede Amigo Espírita, e também das retransmissoras que aderiram, né? E para que isso chegasse mais longe ainda. Tem as suas respostas suscitavam mais perguntas ainda, mas quem sabe numa próxima, né? Muito obrigado aí, em nome do nosso grupo, em nome de todos que estão assim atenciosamente nos assistindo nessa celebração que para a gente é muito importante mesmo. A gente tem experiência em algumas casas espíritas que levam muito mais tempo, né, quando a gente estava no Brasil. Mas essa aqui está sendo de forma muito carinhosa, porque é um lugar diferente, nessas casas, uma cidade que tipicamente de diversões, né, de show, enfim, de tudo que é coisa totalmente diferente do que seria um local para receber espírito. Então, isso torna um pouco mais, assim, diferente, né? Por um termo de jeito melhor. Mais uma vez, muito obrigado em nome das duas casas pela sua atenção conosco. André, eu que agradeço. Vocês estão construindo um oásis espiritual aí, né? Eu nunca tive em Las Vegas, mas não sei, tem coisas boas e coisas ruins em todo lugar, né? Mas que com certeza um centro espírita aí é uma coisa boa, com certeza. Olha, eu quero pedir desculpas para as pessoas que porventura não gostem do que eu falei ou não concordem comigo, pedir a caridade delas comigo, né? Porque eu não sou dono da verdade. Ao mesmo tempo, eu também tenho um compromisso comigo mesmo de ser honesto comigo mesmo e com aquilo que eu acredito. A partir do momento que eu comecei a escrever livro e fazer palestra, eu assumi uma responsabilidade que não é pequena também, e eu aprendi isso com a doutora Marlene. A gente vai responder pelo que a gente fez, né?
um livro mal escrito, com uma ideia nociva, vai ficar reverberando muito depois de eu ter ido embora, e eu morro de medo disso acontecer. Então, eu queria pedir essa caridade para quem não gostou, para quem não concorda. E pedir também para buscar argumentos, provas, né? E se conseguir, me avisa, porque eu quero mudar de opinião se eu estiver errado. Né? Eu não quero ficar na opinião errada, eu quero estar na direção da verdade. Eu me preocupo com isso como médico, como espírita, como pessoa. Né? E queria também conclamar, né, os espíritas à fraternidade. Nunca foi tão necessário, nunca, na minha opinião, na história da humanidade, a fraternidade. Nós somos um planeta globalizado que ainda se olha com desconfiança, né? Precisa parar com isso. E acredito muito no Humberto de Campos, quando ele diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, e vocês, brasileiros, que estão em todo lugar do mundo, continuam sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E a gente tem que homogeneizar, né, essas pessoas pelo bem e pelo bom, através do desenvolvimento da moral cristã, mesmo que ela não tenha esse nome. Não precisa rótulos, é necessário conteúdo. E aí é a atitude, né? Então, eu estou falando isso, não é para ser demagogo, não, mas é porque eu acredito nisso. Quando eu tive meus filhos, eu aprendi que eles que iam me fazer eu ser uma pessoa melhor, porque eu tinha que ser aquilo que eu queria que eles fossem. Eu acho que quando a gente se declara espírita, é o mesmo processo. As pessoas falam, aquele cara é espírita, mas como é que ele é? Como é que ele se comporta? O que ele fala? Como é que ele reage? Entende? Então, é como se fosse pai, mãe, diante do filho. A gente precisa, mesmo que na hora a gente esteja querendo fuzilar alguém, a gente precisa fazer uma prece, se segurar e se comportar como um espírita de verdade. E nesse momento de transição, nunca foi tão necessário isso. Então, se a gente for mais caridoso, mais empático, se a gente for mais paciente, a gente vai conseguir. Porque nada é por acaso e nós não estamos aqui com o conhecimento da doutrina nas nossas mãos à toa. Né? Nós estamos aqui porque nós temos o nosso compromisso, nós nos voluntariamos, muitos de nós, para estar aqui nessa situação que nós estamos, e agora é a hora da gente prestar o nosso testemunho. Né? Então, a partir daí eu agradeço muito a paciência de terem me ouvido, né, das pessoas que falam das minhas palestras, dos livros. Eu fico muito feliz de estar deixando as pessoas felizes também, né, e pedir para que todos nós, né, que estamos aqui ligados de uma maneira ou de outra, agora ao vivo ou depois na gravação, que todos nós nos conectemos ao alto, ao Mestre Jesus. Que nós possamos sentir o amor que ele derrama sobre nós, entrar pelos nossos corações, nesse instante. Aquecer os nossos corações com o exemplo que ele nos deu, né, que ele esteve aqui entre nós para nos dar o exemplo. Ele foi tão grande que ele não coube nem na história do planeta. A história foi dividida em antes e depois dele. E até hoje nós falamos dele. Porque ele é o nosso grande orientador, o nosso grande mestre. E está sempre atento, olhando por nós, né? Designando irmãos que podem estar mais próximos de nós do que ele, para nos auxiliarem, para nos conduzirem. E que nós tenhamos em nossos corações, em nossas mentes, a serenidade necessária para que a gente perceba a presença desses espíritos amigos em nossas vidas. Como estamos, nesse momento, percebendo. E que todos nós possamos cada vez mais, mesmo que de pouquinho em pouquinho, nos transformarmos em espíritas verdadeiros. E que as casas espíritas, as casas gêmeas aí de Las Vegas,
possam crescer cada vez mais e levar cada vez mais a mensagem do Mestre a todas as pessoas que desejarem e que estiverem prontas para receber. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os encarnados e desencarnados ligados a essa tarefa. Que assim seja. Muito obrigada, viu, doutor Décio? Mais uma vez, obrigada a todo mundo, uma boa noite. Todos possamos aí seguir uma semana cheia de bênçãos. Obrigada a todos. Boa noite.